A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Quem vos fala aqui é Isael Lucas, servimos ao Senhor como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Caxias e temos como pastor presidente o pastor Caetano Jorge Soares. Para a honra e glória do nome do Senhor, nós iremos dar continuidade nas ministrações da Escola Bíblica Dominical, o primeiro trimestre de 2024. Que tem como título norteador desta lição o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja de Cristo. E nós temos na lição de número 6, que será ministrada em todo o Brasil, dia 11 de fevereiro de 2024, o título da presente lição, Organismo e Organização, é o tema norteador. Texto áureo encontra-se em Atos capítulo 6, verso de número 3, que nos ensina: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Nós temos aqui também a verdade prática: a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Louvado seja Deus. Neste momento, eu quero apenas trazer alguns traços característicos, da Igreja Universal, da Igreja Local, do aspecto de organismo e também de organização. É um tema que nós encontramos no estudo da teologia sistemática, precisamente na eclesiologia, que é o estudo da igreja, bem como o seu nome, a sua composição, organismo, organização, a diferença, os seus distintivos, o projeto de Deus como aquele que de fato instituiu, e bem como a sua missão, como foi o tema da presente lição, da lição passada, a lição de número 5. Neste momento eu quero trazer rapidamente, eu até indico aos amados irmãos, queridos professores, que façam essa distinção em sala de aula, se tiver uma lousa, se tiver um quadro ou alguma coisa que lhe ajude na visualização deste aspecto, lhe recomendo que faça isso. Geralmente nós colocamos no data show ou podemos fazer até na cartolina. Você coloca de um lado a igreja como organismo e a igreja como organização e traça aí características e peculiaridades da igreja dentro destes dois âmbitos para que haja um entendimento e um esclarecimento maior. É interessante porque vai facilitar a tua didática, vai facilitar a assimilação do conteúdo por parte do alunado, e isso de fato facilita, bem como a aplicabilidade, bem como a participação, tá bom? Eu tenho um quadro e você pode fazer esse quadro também. Coloco de um lado Igreja Universal, organismo, igreja local, organização. Quais são as características principais? Antes de traçarmos essas características, eu quero primeiramente trazer um rápido conceito. Nós aprendemos, salvo engano, na lição de número 3, nós aprendemos a respeito da Igreja Universal, que é um organismo. Ela de fato é espiritual, é invisível ao olho humano, ela é composta de todos os que em todos os tempos e em todos os lugares possuírem um nome escrito no livro da vida. Nós aprendemos isso, Até usamos o texto de Hebreus, capítulo 12, verso de número 23, que fala que a igreja é a universal assembleia, igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. Louvado seja o Senhor Deus. Eu e você fazemos parte desta igreja para a honra e glória do nome do Senhor. Então, primeira característica, você pode colocar aí, igreja como organismo. Coloque, ela é invisível. Primeira coluna. Segundo, além de ser invisível, ela é interdenominacional. Não existe placa, não existe denominação. Estamos falando do organismo vivo. Além disso, quem é o seu único líder? O único cabeça? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quarto, nós temos aqui os nomes dos seus membros estão escritos no livro da vida. Já faz parte do conceito.
Primeiro, repetindo, organismo, ela é invisível, ela é interdenominacional, Jesus é o único líder e cabeça, os seus nomes estão escritos no livro da vida. Além disso, ela possui uma vida orgânica. E por último, não depende de rituais, de culto, de templos e de reconhecimento social. Está aqui, nós temos pelo menos 7 características da Igreja Universal dentro do aspecto de organismo. Então, repetindo, você coloca numa coluna, primeiro, é um organismo, ela é invisível, ela é interdenominacional, Jesus é o único líder e cabeça. Além disso, os seus nomes, o nome dos seus membros estão escritos no livro da vida. Sexto, ela possui vida orgânica e, por último, não depende de rituais de culto ou de templos ou um reconhecimento social, ok? Vamos agora para o segundo conceito e bem como a segunda coluna, para que o irmão possa colocar e com isso facilitar nos estudos e para que entendamos aí perfeitamente a compreensão do que é igreja no sentido de organismo e igreja também no sentido de organização. Perceba o seguinte, a igreja local, nós compreendemos a sua forma neotestamentária da comunhão, do relacionamento entre os crentes. Ela, de fato, é um órgão que o próprio Senhor Jesus Cristo fez levantar através da sua morte, através da sua ressurreição e bem como da sua ascensão para os céus de glória. Você pode até usar o texto de Efésios, capítulo de número 2, verso de número 15, verso de número 16. Ela, de fato, é o agrupamento de crentes regenerados, batizados, agora que são residentes em uma determinada comunidade. Está aí a distinção. Enquanto que o organismo é interdenominacional, nós temos aqui a igreja local como denominacional. Então vamos lá. Primeiramente, enquanto a igreja como organismo ela é invisível, a igreja como organização ela é visível. Enquanto a igreja como organismo, Jesus é o único líder e cabeça, a igreja como organização possui vários líderes. Você tem o seu pastor, eu tenho o meu pastor. Além disso, a igreja local, o nome dos seus membros estão escritos no rol de membros. Olha a diferença. Sexto, ela possui vida à medida em que seus membros estão ligados ao corpo de Cristo. E por último, dependem de cerimônias, dependem de templos, de reconhecimentos oficiais e também de estatutos, ok? Então você pode até colocar aí e já começar a traçar a distinção de forma visível, de forma clara, dentro dessas duas colunas. Vamos lá? Repetindo, a igreja local, eu estou aqui olhando no meu quadro. Primeiro, ela é uma organização, a igreja local, ela é visível, ela é denominacional, ela possui vários líderes, os seus nomes, o nome dos seus membros estão inscritos no rol de membros. Sexto, ela possui vida à medida em que esses membros estão ligados ao corpo de Cristo. E sétimo, elas dependem de cerimônia, templo, reconhecimentos oficiais e estatutos. Então está aí 7 diferenças. Coloque numa folha, depois coloque no quadro ou imprima aí, faça colunas no Word e vai facilitar a compreensão. Você traz o conceito do que é a igreja como organismo e depois traz o conceito de como é a igreja como organização, o seu conceito. Depois que você traz esse conceito para os alunos, você começa a traçar as diferenças. Pronto. Aí fica muito claro, fica bastante simples, né? Muito interessante de aprendermos dessa forma, tá bom? Então, eu lhes incentivo a fazer isso, porque facilita na didática, no estudo das Sagradas Escrituras. Usem referências bíblicas para trazer os conceitos de organismo como organização e traga características. E, por exemplo, você pode citar exemplos. Olhe para esse banco. Olhe para esse templo, olhe para essa cadeira, olhe para isso dentro da igreja, olhe para o quadro. Isso aqui faz parte do organismo ou da organização?
faz parte da organização, que é vinculada a um CNPJ, que tem um estatuto próprio, que possui líderes. Mas o irmão lá da China, que é de uma igreja presbiteriana, batista, ele faz parte do organismo ou da organização? Você fala, ele faz parte da organização dele, lá na China, denominacionalmente falando. Agora, ele também faz parte do organismo, né? Se ele for crente na pessoa de Cristo, assim como nós somos, ele faz parte do rol de membros que são inscritos no livro da vida. Então, mais importa termos o nosso nome inscrito no livro da vida do que apenas no rol de membros e acharmos que estamos salvos. Então, santifique-se, cresça na graça e no conhecimento de Deus, alegre-se, empenhe-se na igreja local, mas não esqueça que a igreja e o corpo de Cristo é bem maior do que os teus olhos podem alcançar, tá bom? Então, isso aqui foram as nossas dicas de hoje, para uma aplicabilidade, para uma didática. Que Deus te abençoe. Vamos para a próxima lição, desenvolver temas, assuntos, para a honra e glória do Senhor, crescendo e desenvolvendo na graça e no conhecimento de Deus. Lição de número 7, o ministério da igreja. Nós iremos trazer alguns exemplos e características especiais para a compreensão dos irmãos, tá bom? Se você não é inscrito no canal, deixe aqui o seu gostei, inscreva-se, ative o sininho de notificações, compartilhe para mais pessoas, que mais pessoas sejam abençoadas com os nossos vídeos e bem como a forma como ministramos, tá bom? Lembrando que nós não ministramos tópico a tópico, trazemos apenas aspectos de aplicabilidade, didática de ensino e bem como aprofundamento de algum tema ou tópico teológico, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima lição e vamos juntos continuar fazendo aquilo que mais amamos fazer, nos dedicar no ensino, como diz Romanos capítulo 12. Se é ensinar, que haja dedicação.